Bom dia, nós iremos apresentar o trabalho final de eletrotécnica sobre as usinas eólicas. Os alunos Ana Luísa Dadalt, Ana Carolina Neiva e Rafael Cansato. Vamos explorar como a energia eólica está transformando o cenário energético desde sua tecnologia até a sua importância no Brasil. Iremos falar como funcionam as turbinas eólicas e seus componentes, os tipos de gerações eólicos e os tipos de energia, a energia eólica no Brasil e as referências bibliográficas no final. As turbinas eólicas são uma das formas mais eficientes de gerar eletricidade de maneira limpa e sustentável. Elas convertem a energia cinética do vento em energia elétrica. Vamos entender como isso acontece passo a passo, explorando os componentes e os processos envolvidos na geração de eletricidade a partir do vento. O processo começa com as pás das turbinas. As pás têm um formato aerodinâmico muito parecido com as asas de um avião, para aproveitar o máximo da energia do vento. Quando o vento atinge as pás, ela exerce uma força que faz com que elas girem. Esse movimento das pás é fundamental para que a turbina comece a gerar energia. As pás estão conectadas ao rotor, que é a parte da turbina responsável por converter o movimento das pás em movimento rotacional. O rotor é composto pelas pás e pelo cubo, que serve para conectar as pás ao eixo principal da turbina. O rotor gira em torno do eixo, transmitindo essa energia para as próximas partes do sistema. O movimento do rotor é transferido para o eixo principal, que é um componente crucial na transmissão de energia. O eixo principal gira à medida que as pás do rotor se movem, transferindo a energia mecânica gerada pelo vento para outras partes do sistema. Esse movimento rotacional é então enviado para a caixa de transmissão, também conhecido como gearbox. A caixa de transmissão tem a função de multiplicar a velocidade de rotação. Enquanto o movimento das pás é relativamente lento, a caixa de transmissão aumenta sua velocidade para que o gerador consiga produzir eletricidade de maneira eficiente. Esse aumento na rotação é essencial, pois os geradores precisam de uma velocidade de rotação bem mais alta para gerar energia elétrica de forma eficiente. Sem a caixa de transmissão, a turbina não conseguiria gerar eletricidade de maneira adequada. Agora que o movimento rotacional foi acelerado pela caixa de transmissão, ele chega ao gerador, onde acontece o processo de conversão de energia mecânica em energia elétrica. Isso ocorre através de um princípio chamado indução eletromagnética. Dentro do gerador, há dois ímãs poderosos que giram em torno das bobinas de cobre. À medida que os ímãs giram, eles criam um campo magnético, o que induz a corrente elétrica nas bobinas. Essa corrente gerada no gerador é corrente alternada, que é o tipo de eletricidade usado em redes de distribuição. Embora a maioria das turbinas eólicas produzam corrente alternada diretamente, algumas podem gerar corrente contínua. A diferença entre elas está na forma como a eletricidade flui. Na corrente alternada, a direção do fluxo de elétrons muda periodicamente, enquanto na corrente contínua ele flui em uma direção constante. Se uma turbina produz corrente contínua, ela precisará de um conversor para transformar essa energia em corrente alternada, pois a corrente alternada é o padrão utilizado para a distribuição de energia em larga escala. Esse conversor é responsável por garantir que a eletricidade gerada pela turbina seja compatível com a rede elétrica, garantindo que ela possa ser usada em casas, fábricas e em outras instalações. Uma característica interessante das turbinas eólicas modernas é o seu sistema de controle inteligente. As turbinas são equipadas com sensores e sistemas automáticos que ajustam a inclinação das pás, chamado de pitch control, para maximizar a eficiência da produção de energia, dependendo da intensidade do vento. Esse sistema também protege a turbina em situações de ventos excessivamente fortes, ajustando as pás para evitar danos ao equipamento. Além disso, o sistema de orientação da turbina, conhecido como wall control, permite que a turbina ajuste sua posição automaticamente para alinhar as pás com a direção do vento, garantindo que a turbina aproveite o máximo de energia disponível.
Em resumo, as turbinas eólicas transformam a energia do vento em eletricidade através de um processo muito bem coordenado. As pás capturam a energia cinética que é convertida em movimento rotacional no rotor. Esse movimento é acelerado pela caixa de transmissão e, finalmente, convertido em eletricidade pelo gerador, por meio de uma indução eletromagnética. Além disso, o controle inteligente garante que a turbina funcione de maneira mais eficiente e segura possível. Esse processo complexo e eficiente torna as turbinas eólicas uma das fontes de energia renovável mais promissoras, ajudando a fornecer eletricidade limpa e sustentável para todo mundo. Um breve resumo sobre cada componente. As pás de uma turbina eólica são fundamentais para capturar a energia do vento. Elas funcionam de forma similar às asas de um avião, com um formato aerodinâmico que permite aproveitar a força do vento para gerar movimento. Feitas de materiais leves, como fibra de vidro ou plástico reforçado com carbono. As pás podem ter até 80 metros de comprimento em turbinas de grande porte. Quanto mais eficiente, mais energia conseguem gerar. Rotor e nálice. Esse movimento das pás é transmitido para o rotor, que é composto pelas pás e o cubo que está conectado ao eixo principal. O rotor converte a energia cinética do vento em movimento rotacional, que é fundamental para gerar eletricidade. A análise, que fica no topo da torre, abriga componentes essenciais como gerador e é responsável por abrigar o sistema de transmissão e controle eletrônico. A análise também possui um sistema de orientação que ajusta a turbina para garantir que as pás estejam sempre alinhadas com a direção do vento. Para dar uma ideia de sua importância, ela pode pesar mais de 100 toneladas. A torre é a estrutura que sustenta a turbina e a eleva para a altura onde o vento é mais forte e constante. Com mais de 200 metros de altura em alguns modelos, as torres são feitas de aço ou concreto, materiais que garantem a resistência necessária. Quanto mais alta for a torre, mais eficiente será a turbina, já que o vento costuma ser mais estável em altitudes maiores. Além do peso impressionante da análise, uma turbina moderna tem um sistema de controle sofisticado. Ela ajusta automaticamente a inclinação da pás, o que é conhecido como pitch control. Esse ajuste é fundamental para otimizar a produção de energia e proteger a turbina de ventos muito fortes. Todos esses componentes trabalham juntos para transformar a energia do vento em eletricidade, ajudando a tornar turbinas eólicas uma das fontes de energia renovável mais importantes do mundo. Existem dois tipos de geradores eólicos, sendo o de eixo horizontal, sua construção é baseada nos tradicionais moinhos de vento e cataventos. Embora tenha um custo mais elevado, o gerador eólico com rotor de eixo horizontal apresenta maior eficiência que o de eixo vertical. Eles têm 3 pás, são os mais utilizados em grandes parques eólicos devido à sua maior eficiência e estabilidade. Já o aerogerador vertical são mais indicados para instalações menores e mais próximas ao solo, pois desempenham melhor com ventos mais fracos e conseguem captar rajadas em qualquer direção. Os aerogeradores verticais também são mais seguros, silenciosos e apresentam construção e manutenção mais fáceis, porém geram menos energia e são mais caros que os eixos horizontal do mesmo tamanho. Existem dois tipos de energia eólica: a costeira, também chamada de on-shower, instalações realizadas em terra, geralmente próximas à costa ou em áreas rurais afastadas, onde há ventos constantes. Apresentam custos mais baixos de instalação e operação, além de proximidade com o centro de consumo, reduzindo perdas na hora da transmissão. Porém, precisam estar longe de áreas urbanas devido ao seu alto ruído. Já a marítima, também chamada de offshore, localizadas no mar, podem ser fixadas no fundo marinho, até 50 metros de profundidade, ou em estruturas flutuantes, dependendo da profundidade. São mais produtivas devido aos ventos marítimos constantes e permitem turbinas maiores e mais eficientes, já que não ocupam terra. Uma curiosidade interessante: existem turbinas de pás múltiplas, que elas normalmente são usadas no meio agrícola,
e tem design simples. Geralmente tem muitas pás pequenas e funcionam com ventos mais leves. E também existe as turbinas sem pás, que tem uma tecnologia mais futurista, que as empresas estão começando a explorar sobre isso, que tem menos impacto ambiental comparada com as outras. Mas ela ainda encontra muitos desafios, como a eficiência ser muito limitada com comparação com os outros tipos de turbina. Bom, vamos falar sobre energia eólica no Brasil. Importância e crescimento. A energia eólica já é a segunda maior fonte da matriz elétrica brasileira, representando 13% da capacidade instalada. Em 2022, o Brasil gerou 78 terawatts-hora de energia eólica, o suficiente para abastecer 36 milhões de residências. Já em 2023, 79 novas usinas eólicas adicionaram 2.713 megawatts à capacidade nacional, com destaque para o Rio Grande do Norte e a Bahia como líder de produção. Agora vamos falar sobre o potencial e os desafios. O norte é o principal polo eólico, graças aos ventos regulares e fortes da região. O Brasil também é o terceiro país que mais instalou parques eólicos em 2022. Apesar do potencial, o país enfrenta desafios como a intermitência dos ventos, a necessidade de maior infraestrutura de transmissão e desenvolvimento da energia offshore, que ainda está engatinhando no Brasil. É importante lembrar que a energia eólica não é apenas uma solução tecnológica, mas também uma oportunidade de repensarmos nossa relação com o meio ambiente e com o futuro energético do planeta. Ao aproveitar a força dos ventos, estamos investindo em uma fonte de energia limpa, renovável e sustentável que pode reduzir significativamente as emissões de gases de efeito estufa e nossa dependência de combustíveis fósseis. No entanto, como vimos, o desenvolvimento da energia eólica exige planejamento, investimento e diálogo com as comunidades locais. É um desafio que envolve não apenas avanços técnicos, mas também um compromisso social e político. A energia eólica é uma opção sustentável para que possamos continuar investindo e aprendendo com os ventos para construir um mundo mais sustentável para as próximas gerações.